o Sr. Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga. Com ele celebra Dom António de Sousa Braga, Bispo desta Diocese de Angra e Ilhas dos Açores. Também há um número razoável de sacerdotes, oriundos de diversas paróquias dos Açores, do continente português e das comunidades imigrantes dos Estados Unidos, do Canadá e da Bermuda. Esta solene concelebração é acompanhada por um grupo coral constituído pelo coro Laudate Lisboa da paróquia das Furnas de São Domingos de Benfica de Lisboa e pelos coros de Rosário e Santa Cruz de Lagoa, Nossa Senhora dos Anjos de Feijão de Baixo e pelo coro deste Santuário da Esperança. A direção musical é do maestro José Eugênio Vieira e ao órgão o Dr. José António Pereira Garcia. Ao longo de toda esta transmissão, para além da vasta equipa de profissionais da RTP e da rádio, a televisão dos Açores, estará também convosco nos comentários o Padre Norberto Brum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus Nosso Senhor, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, minhas irmãs, congrega-nos neste dia do Senhor, o domingo, o Cristo ressuscitado, o vitorioso sobre a morte, aquele que é para nós o Salvador. À volta desse Senhor, presente nesta imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, nós sentimos-lo presente no meio de nós. Não somos indivíduos justapostos ao lado uns dos outros. Não somos arquipélago de ilhas isoladas. Estamos no coração uns dos outros, com o mesmo Senhor que nos une, somos nele um só. Preparamo-nos para celebrar o seu amor, a sua misericórdia, a sua redenção, colocando-nos no seu coração, na certeza do seu abraço, da sua ternura, na certeza do seu acolhimento. Nele somos um, na comunhão da unidade trinitária do amor de Deus. O Espírito Santo nos ensina a rezar, leva-nos pela mão da sua sabedoria, pelos caminhos da piedade. Conduzidos pelo Espírito, que por aquele que é o caminho, verdade e vida, chegamos ao coração do Pai. Recolhamo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, no íntimo do nosso coração e encontremo-nos à luz da fé com o rosto de Cristo, o ícone da misericórdia de Deus, o Senhor vivo, aquele que nos abraça, nos acolhe, nos senta à sua mesa, nos lava, nos perfuma, nos serve. À mesa do Senhor, coloquemos as túnicas brancas da graça para sermos dignos de tão grande momento. Humildemente reconheçamo-nos pecadores. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que
rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. É o reconhecimento da nossa condição de pecadores que carecem da misericórdia e do perdão do Senhor nosso Deus. É o momento penitencial desta celebração. Juntos, peçamos ao Senhor o perdão para as nossas fraquezas, para as nossas misérias, na certeza de o recebermos 70 vezes 7. Abramos o coração à misericórdia do Senhor. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Deus eterno e omnipotente, que reunis os vossos fiéis dispersos e os conservais na unidade, olhai com bondade para todo o povo de Cristo, para que vivam unidos pela integridade da fé e pelo vínculo da caridade, todos aqueles que foram consagrados pelo batismo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Eis chegado o momento da palavra do Senhor. Vamos escutar a primeira leitura, que será proclamada pelo provedor da Irmandade do Senhor Santo Cristo. Leitura do livro do Deuteronômio. Naqueles dias, Moisés falou ao povo nestes termos: Tu és um povo consagrado ao Senhor, teu Deus. Foi a ti que o Senhor, teu Deus, escolheu, para seres o seu povo entre todos os povos que há na superfície da terra. Se o Senhor se prendeu a vós e vos escolheu, não foi por serdes o mais numeroso de todos os povos, uma vez que sois o mais pequeno de todos eles, mas foi porque o Senhor vos ama e quis cumprir o juramento feito a vossos antepassados, que ele vos fez sair com a mão poderosa e vos libertou da casa da escravidão e do poder do Faraó, rei do Egito. Reconhece, pois, que o Senhor, teu Deus, é realmente Deus, um Deus leal, que por 1000 gerações é fiel à sua aliança e à sua benevolência para com eles, que observam e amam os seus mandamentos. Palavra do Senhor. Como resposta a esta primeira leitura que nos foi proclamada, vamos cantar com o salmista: A terra inteira aclama o Senhor. Aclamai a
atravessaram o rio a pé enxuto. Alegremo-nos nele, domina eternamente com o seu poder. A terra inteira aclama o Senhor, aclama o Senhor. Todos os que temeis a Deus, vinde e ouvi. Vou narrar-vos quanto Ele fez por mim. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha prece, nem me retirou a sua misericórdia. A terra inteira aclama o Senhor, aclama o Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, tendo nós um sumo sacerdote que penetrou nos céus, Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele mesmo foi provado em tudo à nossa semelhança, exceto no pecado. Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia e obtermos a graça de um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, ele dirigiu preces e súplicas com grandes clamores e lágrimas àquele que o podia livrar da morte e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência no sofrimento e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-se, para todos os que lhe obedecem, causa de salvação eterna. Palavra do Senhor. Com o coro, aclamamos o Evangelho, a palavra de Deus por excelência, a palavra de Deus para os homens do nosso tempo.
O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. O evangeliário recebe em sensação, em sinal de veneração, em sinal de reconhecimento por esta palavra que nos é oferecida. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique e, pelo poder que lhe deste sobre toda a criatura, ele dê a vida eterna a todos os que lhe confiaste. É esta a vida eterna, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu glorifiquei-te sobre a terra, consumando a obra que me encarregaste de realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto de ti mesmo, com a glória que tinha em ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me os deste, e eles guardaram a minha palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhes comuniquei as palavras que me confiaste, e eles receberam-nas. Reconheceram verdadeiramente que saí de ti e acreditaram que me enviaste. É por eles que rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não sou deste mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangeliário é levado ao presidente desta celebração, que o beija e neste momento vai abençoar a Assembleia. É a palavra do Senhor que nos abençoa, é a palavra do Senhor que se concretiza na nossa vida, que se concretiza no hoje da nossa história, na história do mundo. Após a proclamação destas 3 leituras que compõem a liturgia da palavra, vamos escutar a homilia proferida pelo presidente desta celebração, Dom Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga. Excelentíssimo e reverendíssimo Senhor Bispo dos Açores, Dom António de Sousa Braga, caríssimos irmãos no ministério ordenado do presbiterado e do diaconado, caríssimos consagrados e consagradas neste ano especialmente a vós dedicados, briosa Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, ao celebrardes as festas jubilares dos vossos 250 anos de história. Excelentíssimas autoridades civis, militares e académicas, zelosos movimentos e obras eclesiais, todas as confrarias, associações e corporações cívicas aqui integradas, minhas irmãs, meus irmãos, queridos peregrinos. A minha primeira palavra
dirige-se ao Senhor Bispo para o saudar com veneração e fraterna amizade e para lhe agradecer esta oportunidade de compartilhar convosco estes momentos de fervorosa fé e eloquente humanidade. Muito obrigado, Sr. D. António. Uno-me em oração à sua pessoa e às suas intenções, à sua diocese, ao seu presbitério e seminário, aos doentes e aos sós, às famílias, a todos os que permanecem unidos a nós através dos meios de comunicação social, a quem também saúdo e agradeço pelo trabalho que neste momento realizam. Recordo com especial proximidade todos os filhos deste arquipélago, espalhados pelas inúmeras diásporas açorianas semeadas pelo mundo. A fé, caminho de salvação, o tema que esta Igreja particular, a Diocese de Angra e Ilhas dos Açores, nos propõe para esta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Foi a 31 de janeiro de 1533 que o Papa Clemente VII erigiu na cidade de Angra esta diocese, abrangendo todas as ilhas do arquipélago dos Açores. Passado pouco mais de século e meio após a criação da diocese, nesta ilha de São Miguel e nesta nobre cidade de Ponta Delgada, a venerável Madre Teresa da Anunciada, Irmã Clarissa, nascida e batizada a 25 de novembro de 1658, na freguesia de São Pedro da Ribeira Seca, inspirada pelas revelações de Santa Brígida, que lera na infância, por sugestão do seu irmão mais velho, Frei Simão do Rosário, então regressado das missões do Brasil, iniciou no Convento da Esperança, nesta cidade, uma forte devoção à imagem ali existente de Cristo, no passo da sua paixão, denominado Reche Homo, passando a dedicar grande parte do seu tempo a esta devoção. Fortes experiências místicas tornaram a Madre Teresa da Anunciada obreira principal da primeira procissão do Senhor Santo Cristo, realizada em 1698. O culto da imagem do Senhor Santo Cristo foi adquirindo crescente devoção até 1713, ano em que, durante uma procissão, a imagem caiu em consequência de uma forte crise sísmica. Perante o bom estado da imagem após a queda e perante o fim abrupto do forte cisma, a imagem passou a ser intitulada pelo povo devoto Senhor Santo Cristo dos Milagres. Madre Teresa da Anunciada, depois de ter dedicado grande parte da sua vida ao culto da imagem do Senhor Santo Cristo, faleceu com fama de santidade a 16 de maio de 1378, aos 79 anos de idade. 1738, aos 79 anos de idade. O seu processo de beatificação continua a decorrer, tendo sido já proclamada venerável em virtude do reconhecimento das suas virtudes heroicas. Neste dia, unimos-nos em oração pela beatificação desta obreira de um culto cristocêntrico, trazendo pela mão os irmãos à unidade do seu Senhor. É nosso dever louvar o Senhor pelo dom deste percurso espiritual
que ela soube percorrer com o seu bom povo dos Açores. Foi o Espírito Santo que conduziu pelos caminhos missionários, sobretudo no Oriente, este povo, para onde partiu deste arquipélago, anunciando o seu Senhor Santo Cristo. Partiram contingentes de zelosos anunciadores do Evangelho. Esta obra missionária confirma a verdade desta missão iniciada por esta mulher forte que soube servir a Igreja num gesto que perdura até hoje. Grande tarefa realizada com toda a certeza no olhar e na bênção de Deus. Ao olhar para a imagem do Senhor Santo Cristo, percebemos a forte interpelação que estes missionários levaram consigo. Amou-nos até ao fim, ou seja, amou-nos até ao extremo de por nós ter sofrido a morte e morte de cruz. Perante os seus discípulos, o ressuscitado apresentou as marcas desse amor até ao fim. A marca dos cravos nas mãos e nos pés e o lado aberto pela lança do soldado. Mete o teu dedo e vê. Não sejas incrédulo, mas crente. É esse Cristo Pascal que hoje está diante de nós, majestoso e convidativo. É este Senhor ressuscitado que nos nossos dias as comunidades açorianas espalhadas pelo mundo continuam a anunciar. A este povo missionário, marcado pelo mistério pascal, consumado com a vinda do Espírito Santo, no misterioso dia do Pentecostes, eu desejo agradecer o testemunho da sua fé, sobretudo a sua dádiva missionária através dos tempos, do Oriente onde nasce o sol, na primeira hora da missão portuguesa, até ao Ocidente onde se põe o sol, nas atuais comunidades das terras novas dos Estados Unidos da América e do Canadá. Podemos dizer que a fé se enraiza num povo quando se torna cultura desse povo. De facto, a devoção ao Senhor Santo Cristo constituiu-se elemento identitário do povo do arquipélago dos Açores, ao ponto desta devoção e desta festa fazerem parte da coesão e da unidade das populações das diversas ilhas que constituem este arquipélago tão diversificado e por isso tão apreciado. É por isso que a ação missionária deste povo acontece naturalmente e por osmose, na sua transparência, percebe-se a sua fé. A primeira leitura que escutamos, extraída do livro do Deuteronômio, inspira-nos a permanecer na fidelidade perante a aliança que o Senhor celebra conosco. Somos um povo consagrado ao Senhor. Ele escolheu-nos para sermos o seu povo preferido. Tudo isto porque o Senhor nos amou, não por sermos um povo melhor do que os outros povos. Amou-nos porque Ele é amor. Perante esse amor, é nosso desejo renovar hoje a nossa aliança, conscientes da nossa pequenez, pedindo ao Senhor o dom de permanecermos na sua palavra, nos seus mandamentos, o dom da fidelidade. Queremos merecer o seu amor, corresponder ao seu amor,
Não queremos desiludir este Senhor. É o seu próprio dom, o Espírito Santo, que nos dará a fortaleza para permanecermos na sabedoria da fidelidade. A segunda leitura mostra-nos que o sacerdócio de Cristo é a grande afirmação da sua solidariedade histórica para com toda a humanidade. Aludindo à oração de Jesus no Monte das Oliveiras, mostra-nos como ele aprendeu a obedecer até ao fim, tornando-se para todos que lhe obedecem fonte de salvação eterna. É nele que confiamos a nossa esperança e vivemos a eterna aliança. A Eucaristia que celebramos exige-nos a participação no único e mesmo cálice, o cálice que ele bebeu até ao fim. Permanecemos nesse seu amor quando aceitamos o seu amor e passamos a amar os irmãos com o seu amor, amando com o amor com que somos amados. Eis o seu mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É nesse amor com que somos amados que queremos viver a unidade, a comunhão desta Igreja diocesana, fazendo a harmonia numa sinfonia polifónica de tantas cores e matizes que formam o arco-íris destas 9 ilhas. No Evangelho, percebemos através da oração sacerdotal de Jesus que somos amados por Deus. O Pai fez a Jesus o dom de toda a humanidade e particularmente os 12 apóstolos. Nesta oração, Jesus glorifica o Pai por dar a vida eterna ao homem, a qual consiste em conhecer em sentido vital o Pai Jesus, o Cristo que ele enviou. Jesus reza pelos seus apóstolos, a quem comunicou toda a revelação recebida do Pai. Foi com fé que eles responderam. Por isso Jesus será glorificado nos seus, mediante a fé que opera no amor. Nesta oração, Jesus intercede pelos seus no momento em que está para os deixar sós no mundo. É a hora da sua glória, que porém acontece na cruz, pois a morte de Jesus é a sua entrega na glória do Pai. Ao sabermos que o Senhor também rezou por nós, discípulos do século XXI, transfiguramos melhor a nossa missão de prolongarmos Cristo até aos nossos dias. Nós somos o corpo de Cristo. Ele atua em nós e através de nós somos a sua família, a sua igreja. Por isso, não podemos privatizar a nossa fé, vivendo um cristianismo individualista. Todos precisamos uns dos outros para sermos povo consagrado ao Senhor, povo de Deus. De facto, não podemos chamar Pai a Deus se não chamarmos Mãe à Igreja. Como Cristo, no dia do Senhor, o domingo, celebramos a Páscoa do Senhor, a sua paixão, morte, sepultura e ressurreição. Recordamos esta passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, segundo a qual o Senhor orou por nós. Somos a sua glória se cumprirmos o seu pedido. Fazei isto em memória de mim. Também nós desejamos dizer, como os primitivos cristãos, perante as ameaças dos perseguidores no Império Romano, nós não sabemos viver sem o domingo. Fé, confiança no caminho da salvação. Eis o tema das celebrações do Senhor Santo Cristo
neste ano 2015, perante o qual nos queremos colocar. No processo da fé, Jesus Cristo encontra-se com cada um de nós pessoalmente e face a face, tornando-se nosso contemporâneo. O Mestre não nos trata como mais um, antes olha-nos como uma pessoa única, com uma história única. O amor de Deus por nós é sempre novo e irrepetível. Convida-nos a seguir o caminho do Evangelho de modo responsável e concreto. Brota daí a unidade entre todos os discípulos, como Jesus pediu na última ceia: Pai, que sejam um, para que o mundo acredite. Esse testemunho de compromisso pessoal, que gera a comunhão com os outros, é essencial para que o mundo creia e se encontre com Jesus Cristo. Muito recentemente, no passado dia 30 de abril, numa audiência concedida a um dos maiores movimentos eclesiais dos nossos dias, o Papa Francisco recordou que o espaço natural para a transmissão desta fé é a amizade, quando esta gera confiança. Nunca a imposição, mas a proposta em ambiente de amizade e confiança, através da osmose que a verdadeira amizade irradia de modo contagiante. É importante deixarmos educar na fé pela palavra de Deus, para formarmos cristamente a nossa consciência. Podemos ouvir e não escutar com o coração a palavra de Deus. Deste modo, será muito mais difícil a nossa conversão pela mudança de vida, porque é a palavra viva e eficaz que opera em nós a conversão, conduzindo-nos nos caminhos do homem novo. Sem verdadeiro dinamismo de conversão, desfiguramos o rosto da Igreja, que será bela e autêntica na medida em que o nosso testemunho é exprimir a coerência do Evangelho na santidade de vida. No passado dia 26 de abril, domingo do Bom Pastor, o Santo Padre sintetizou assim o itinerário da fé, da conversão, da experiência da salvação. Lede e meditai assiduamente a palavra do Senhor, para acreditar naquilo que já leste, ensinar o que aprendeste na fé e viver quanto ouviste e ensinais. Neste tempo que vivemos, constatamos a fluidez do relativismo absoluto, onde o subjetismo fundamenta comportamentos tipicamente individualistas, indiferentes e alheios à fé, ao sofrimento dos outros e ao bem comum. Atitudes a que Francisco chama globalização da indiferença. É perante a perca dos grandes valores da pessoa humana, o crescente vazio interior e o dramático espaço de solidão pela falta de sentido em muitas vidas, que a família deve sentir os apelos urgentes de se empenhar decididamente na transmissão da fé, que a caridade nos leva à esperança, porque a fé leva à caridade e esta gera a esperança. A fé transmite-se primordialmente pelo testemunho pessoal dos pais e dos avós, não se tratando de um mero ensinamento teórico, mas da comunicação de uma mensagem de vida. Transmite melhor a fé nem sempre aquele que sabe mais ou que é mais inteligente, mas sempre aquele que melhor vive coerentemente de acordo com a sua fé. Qual é a melhor herança que os pais podem deixar aos seus filhos? A fé.
em nosso Senhor Jesus Cristo, pois trata-se de uma riqueza que dá sentido último à vida, nos revela a nossa grandeza humana de filhos de Deus e nos indica a nossa missão, porque nos enche de esperança, a única virtude onde definitivamente a alegria genuína se pode apoiar. Sabemos que a salvação operada por nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador, já está no meio de nós. Ela não acontece só depois da morte, na vida para além da vida. A salvação está presente em todas as pessoas e grupos humanos que vivem os valores do Evangelho e são o reino de Deus. A humanização concretizada na defesa da vida, da família e da solidariedade. Para todos os que com esforço profético são presença do reino de Deus e salvação no mundo, a nossa ação de graças e louvor ao Senhor. A salvação ainda não chegou, porém, a todos. Os que servem o mundo imundo, assumem atitudes desumanas e professam a morte de Deus, que leva à morte da dignidade humana. Perante os desafios exigentes colocados pelo nosso tempo à evangelização, o Papa Francisco diz na exortação apostólica Evangelho Gaudium que todos somos convidados a sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Pois Jesus quer que toquemos a miséria humana, que toquemos a carne dos outros. Espera que renunciemos a procurar aqueles abrigos pessoais ou comunitários que permitem manter-nos à distância do nó do drama humano, a fim de aceitarmos verdadeiramente entrar em contacto com a vida concreta dos outros e conhecermos a ternura. Continua o Papa, estes são os benditos de que fala o Evangelho. Aqueles que experimentaram a misericórdia de Deus, usaram de misericórdia para com os irmãos e desse modo se viram preenchidos pela alegria que nasce nos corações misericordiosos. É assim, porque a realização dos anseios mais profundos do homem, o seu desejo de felicidade, não se concretiza no isolamento, nem no comodismo de uma vida egoísta, mas fortalece-se na doação e amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Eis este tema que nós assumimos, a vontade de trazer a salvação ao mundo como consequência da vivência da nossa fé. Convido-vos, irmãos e irmãs, a unirmos as nossas orações à oração sacerdotal de Jesus e a lembrarmos todos os que sofrem perseguição pelo santíssimo nome de Jesus e a implorarmos a liberdade religiosa para todos os povos da terra, para os mártires do século XXI. A rezarmos juntos por todos os que sofrem, recordando muito especialmente os doentes e os sós. Como não unir a nossa oração a tantos que tiveram de emigrar recentemente por não terem lugar à mesa da nossa sociedade, nomeadamente muitos jovens? Unimo-nos a cada um deles com profunda estima e na comunhão da mesma esperança de que um dia a pátria tenha mesa para todos. Como não unir a nossa oração à oração de muitos idosos em situação difícil de sobrevivência, na míngua das suas reformas, pela falta de lares de acolhimento
e pelo afastamento dos seus familiares, pela imigração forçada. Como não rezarmos por tantos desempregados e desempregadas? Como não rezarmos pelo fim da violência doméstica, pelas novas formas de escravatura moderna e pela paz no mundo? Unimos-nos à Virgem Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, e como o discípulo João, pedimos-lhe que nos ensine a permanecer de pé junto à cruz. Como ela, queremos ver com esperança a diferentes horas do Calvário, e como ela, queremos permanecer com os irmãos mais desolados e incentivá-los a esperar pela hora do Pentecostes. Com o Salmo, sabemos que todos os povos são convidados a louvar este Senhor. Com o salmista, sabemos que todos lhe pertencem. Na nossa fé, compartilhamos com todos a certeza de que o Senhor virá. Foi a homilia proferida pelo presidente desta celebração, Dom Francisco Senra Coelho, bispo auxiliar da Arquidiocese de Braga, que nos relembra esta fé como a melhor herança, esta fé que dá sentido à vida, que revela a nossa grandeza de filhos de Deus, que nos dá esperança e desafia-nos a trazermos a salvação ao mundo. Recordamos que estamos em direto do campo de São Francisco, na cidade de Ponta Delgada, a levar ao mundo inteiro esta fé celebrada e feita a Eucaristia nesta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A fé que agora professamos em Assembleia, em Eucaristia, esta fé que é comum, que nos irmana, que nos faz Igreja, povo de Deus.
Irmãos e irmãs, nós que escutamos a palavra de Jesus, que nos manda amar-nos uns aos outros, e levemos até Deus as nossas preces pela Igreja e por todos os que sofrem, cantando com toda a fé e confiança. Pela Santa Igreja de Deus, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelos nossos bispos, António e Francisco, sacerdotes do mundo inteiro e por todos os consagrados que se dedicam ao anúncio jubiloso da alegria do Evangelho para o nosso mundo e a nossa história, cantemos. Por todos os consagrados ao Senhor, mensageiros da Palavra de Deus, para que, nos seus ministérios, continuem firmes e generosos no anúncio da fé às nações e proclamem com confiança o amor misericordioso de Deus Pai, cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pelos governantes das nações, que procuram encontrar caminhos de paz e de fraternidade entre os povos, e por todos os que se empenham na construção de um mundo melhor, cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pelas nossas famílias, pelos jovens e idosos, por todos os que gastam a sua vida ao serviço do amor, transportando no tempo presente a alegria e a esperança, onde assenta a paz e a confiança dos homens e das sociedades em construção, cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pelos doentes e mais pobres, pelos que sentem a falta de pão em suas mesas, falta de abrigo e trabalho, pelas crianças indefesas por falta de amor e dignidade, pelos que sofrem a experiência da guerra e por todos os que, pela firmeza da sua fé, imploram o auxílio do Senhor Santo Cristo. Cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pelos nossos imigrantes e peregrinos, que nesta época vêm de todas as partes do mundo prestar homenagem ao Senhor dos Milagres, se sintam abençoados, que Ele irradie e faça brilhar em todos a luz do seu olhar de Pai generoso e faça-nos seus continuadores e testemunhas agora e sempre. Cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Por todos os devotos do Senhor Santo Cristo, pelas famílias que generosamente oferecem flores, pelos que, com o seu trabalho e inspiração artística, decoraram com muito empenho e carinho o santuário do Senhor. Cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pelos meios de comunicação social, rádio, televisão, imprensa, jornais e revistas que respeitam a dignidade do homem, informam na verdade e contribuem para um mundo mais justo e mais fraterno, abrindo caminhos de novos horizontes, onde se visione o rosto de Jesus Cristo e circule a misericórdia da voz de Deus. Cantemos.
Pelas entidades públicas e privadas que generosamente, fortalecidos pelo Espírito de Jesus Cristo, acederam num sentido de partilha ao bem comum, contribuindo nas mais variadas doações, que Deus Pai os recompense com a sua graça e estabeleça com segurança as suas ações laborais. Cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Pela mesa da Irmandade do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que no passado e no presente celebram os seus 250 anos, bem como os seus mais diretos colaboradores, que não se poupam a esforços para fazer da festa um espaço de encontro e comunhão entre os irmãos, procurem sempre dignificar em apoteose o louvor ao Senhor da nossa terra. Cantemos. Senhor Santo Cristo, aumentai a nossa fé. Deus eterno e omnipotente, que glorificastes o nosso Salvador, sendo vós também nele glorificado, e fizestes um novo céu e uma nova terra, renovando todas as coisas em Cristo. Fazei-nos escutar o vosso Filho e cumprir o seu mandamento novo, para nos tornarmos de verdade seus discípulos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Chegamos ao momento da oferta, da nossa oferta. Ao altar são trazidos o pão e o vinho, ofertas que pelo poder do Espírito se tornarão no corpo e no sangue do Senhor. Neste pão e neste vinho vai a totalidade da nossa vida, da vida das nossas comunidades. Vão as nossas alegrias, as nossas esperanças, todo o ser e agir. É a oferta total do homem a Deus, oferta que será transformada em louvor perene no momento da consagração. Colocamos no altar do Senhor angústias, esperanças, sofrimentos, dores, tristezas. Colocamos quantos vivem e experimentam o drama da doença, do desemprego, tantas e tantas situações dolorosas. Colocamos no altar do Senhor quantos neste momento sintonizam conosco através da rádio e da televisão dos Açores, partilhando esta fé, partilhando esta presença do Senhor.
que recebemos a vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, depois vos apresentamos e vós da glória da salvação. Aceitos por vós, Senhor, e Senhor Deus, este sacrifício torna agradável a vossos olhos. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que este nosso e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor das mãos este sacrifício, para a glória do Senhor, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Lembrai-vos, Senhor, de que o vosso Filho, nossa paz e reconciliação, tirou o pecado do mundo pelo seu sangue, e olhando benignamente para os dons da vossa Igreja, concedei que, celebrando com alegria este dia de festa,
possamos levar a todos os homens a liberdade que Cristo nos conquistou. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Por Ele nos destes o conhecimento da verdade, para formarmos o seu corpo, unidos pela mesma fé e pelo mesmo batismo. Por Ele derramaste sobre todos os povos o vosso Espírito Santo, que distribuindo admiravelmente a diversidade dos seus dons e realizando a unidade de todos os cristãos, estabeleceu a sua morada nos vossos filhos adotivos e dirige com a sua presença a Santa Igreja. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirma a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo António, todos os bispos e ministros sagrados, todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, nomeadamente Gabriel Raposo Borges, Jacinto Carreiro da Silva, Virgínia Borges Macedo, João Batista Amaral, Amorim Machado e familiares, Isaura Massa, José Ventura, Diamantina Ventura e seus familiares, Luísa Silveira Rafael, Manuel Dutra da Silveira, pelas intenções dos seus familiares e de todos aqueles que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha
livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz foi e é um dom do ressuscitado. Abraçamos fraternalmente quantos partilham e vivem conosco esta celebração de uma forma particular e sentida: os doentes, os mais fragilizados, aqueles que vivem e experimentam situações dramáticas e difíceis. Que a paz do Senhor Jesus ressuscitado esteja sempre em nossos corações. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O pão e o vinho que trouxemos ao altar, pela ação do Espírito Santo, tornou-se no corpo e no sangue de Jesus, o ressuscitado, o vivente, o que está no meio de nós, amando, perdoando, exercendo a sua misericórdia. Este Senhor Jesus, que agora se parte e reparte no pão e no vinho. Este Senhor Jesus ressuscitado, que alimenta a multidão, que dá a vida pela multidão. Este Senhor ressuscitado que está sempre conosco, como canta o grupo coral, que agora é distribuído em comunhão. Todos nós recebemos deste Senhor. Recebemos este Cristo vivo e verdadeiro. Recebemos-lo na palavra, recebemos-lo nos gestos, recebemos-lo no silêncio do coração e recebemos-lo no seu corpo e sangue entregues por nós em Eucaristia. Comunguemos este Senhor de uma forma espiritual. Façamos esta comunhão íntima e profunda com o Senhor, que está sempre conosco até o fim dos tempos.
pão da vida, pão dos homens, pão do amor. O pão que o Senhor nos dá é a sua própria vida. Este Cristo que se entregou por nós e que o contemplamos no pretório de Pilatos, invocando-o como o Senhor Santo Cristo dos milagres, este Senhor que sacia a multidão, este Senhor que hoje continua a dar a sua vida, este Senhor que continua a oferecer-se pela nossa salvação, este Senhor que permanentemente está conosco, o Senhor destas ilhas, o Senhor que permanentemente abeira-se de cada um de nós, sara as feridas, cura, renova e transforma. Este Senhor Santo Cristo dos milagres, que dia após dia, hora após hora, continua a ser para nós este rosto amoroso do Pai, esta certeza de que Deus não nos abandona, mas permanentemente vive exercendo a sua misericórdia. Esta misericórdia que é amor feito à ação, este amor feito doação. Estamos em Eucaristia, Eucaristia centro das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Estamos em direto do campo de São Francisco, junto ao Santuário da Esperança. Estamos através da rádio e da televisão. É RTP Antena 1 Açores, é RTP Internacional, RTP Canal 1, internet, através também da Rádio Atlântida. Viver, a celebrar esta fé nesta cidade de Ponta Delgada, nos Açores. Esta fé que nos foi legada por Madre Teresa da Anunciada, esta religiosa Clarissa que despontou esta onda de entrega, esta onda de festa em honra do Senhor. Senhor, este pão que nos sacia, por isso nós o adoramos, por isso nós te bendizemos, Senhor, porque te fizeste presença, porque te fazes alimento para a caminhada, para a jornada da vida. Nós te contemplamos, nós te acolhemos, nós te celebramos na tua paixão, na tua morte e na tua ressurreição. Tu és, Senhor, o rosto amoroso do Pai. És o Senhor dos milagres. E o teu maior milagre é a tua presença amorosa em cada um de nós. Nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nós te contemplamos. Tu és, Senhor, a joia mais preciosa da nossa vida. Contemplar-te é deixar-me-nos amar, é deixar-me-nos transfigurar por ti. Contempla, Senhor, o teu povo. Contempla, Senhor, a tua igreja. Contempla quantos se recomendam às orações deste santuário da esperança. Contempla quantos, de perto, de longe, voltam os seus olhos confiantes. Contempla quantos escolhem um olhar teu para as suas vidas. Contempla quantos
carecem do teu milagre, do milagre da saúde, do milagre da paz, do milagre da alegria e da esperança. Contempla, Senhor, tantos corações feridos, tantas mães que choram a doença dos seus filhos, a morte dos seus filhos, tantos filhos que choram os pais. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Tu és, Senhor, a nossa vida. Senhor dos milagres, nós te adoramos na divina Eucaristia. Nós te adoramos, Senhor, na nossa vida, na vida do teu mundo, do nosso mundo. Nós te adoramos, Senhor, presente na palavra, presente no pão e no vinho consagrados. Nós te adoramos, Senhor, nossa vida, nossa esperança. Tu és, Senhor, a nossa esperança. Fica conosco. Fica conosco, pão do céu. Fica conosco, Senhor. O coração do Senhor, o coração deste Deus, encontra-se aberto e disponível para acolher-nos, aberto e disponível para continuar a dar a sua própria vida, para abraçar-nos, para fazer festa conosco. É o Senhor que nos congrega, que nos convoca à festa. É o Senhor que produz esta explosão de alegria e de esperança, de misericórdia, de ternura e de compaixão. Fica connosco, Senhor. Fica junto dos doentes, das famílias. Fica junto da nossa juventude, dos nossos idosos. Fica juntos de quantos, nesta hora,
pela televisão e pela rádio, contemplam o teu rosto na tua imagem. Fica conosco, Senhor, nas horas difíceis e nas horas felizes. Fica conosco. É momento de louvor, momento de ação de graças por tudo quanto o Senhor nos concedeu, por esta Eucaristia, pela palavra que o Senhor partilhou conosco. É um momento de louvor e de ação de graças, pela certeza de que o Senhor não nos abandona, mas está conosco. O Senhor montou sua tenda no meio do seu povo. É o momento do louvor, da ação de graças, recolhidos no íntimo do coração. Bendigamos o Senhor, cantemos as suas maravilhas, proclamemos as suas obras em favor dos homens. Saboreemos este Senhor. Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o corpo e sangue do vosso Filho, concedei-nos o espírito de caridade, para que formemos entre todos os caminhos da paz que Ele próprio nos deixou. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Momentos finais nesta celebração, preparamos para receber a bênção do Presidente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E assim chegamos ao final desta transmissão direta a partir deste Santuário da Esperança em Ponta Delgada, nos Açores, desta solene Eucaristia honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Toda a vasta equipa da RTP e Antena Açores